Temos aqui os candidatos. Ok. Temos aqui José. Temos a Jaqueline, irmãos. Amém? Amém. Que bênção, né? Quem esteve orando pela Jaqueline. Nós temos também a Cleide. Graças a Deus. Nós temos o Fernando. Graças a Deus. E também nós temos a Rafaela. Ok, então nós vamos iniciar aí a profissão de fé desses irmãos. E aí, José? José é o namorado da Jaqueline, entregou a vida a Jesus. Estivemos aí procedendo o discipulado com ele. Graças a Deus. Aí o José hoje dando a sua profissão de fé. José, você realmente reconhece Jesus como Senhor, Salvador da sua vida? Sim. Sim? Opa! Você tem algum vício? Não. Não? Existe algum outro mediador entre Deus e os homens além de Jesus? Não. Só Jesus? Só Jesus. As pessoas percebem uma diferença na sua vida? Sim. Ok. Jaqueline? Tem um outro mediador entre Jesus e os homens? Entre Deus e os homens além de Jesus? Somente Jesus. Somente Jesus. Ok. Você tem convicção realmente da salvação em Cristo Jesus? Sim. Ok. Se você morrer agora, vai para o céu? Sim. Você quer ir agora para o céu? Não. Quer casar primeiro, Casar né? primeiro. Ok, né? Ok. Rafaela, você nasceu na igreja, foi apresentada aqui nessa igreja, né? Você crê realmente no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Sim. Há um outro mediador entre Deus e os homens, além de Jesus? Não. Só Ele? Só Ele. As pessoas percebem que você é uma nova criatura? Sim. Sim. Irmã Cleide. Tem algum outro mediador entre Deus e os homens? Não, só Jesus. Não, nenhuma imagem? Não. Nada, só não. Jesus. Só As Jesus. pessoas percebem uma mudança na sua vida? Sim. Graças a Deus, né? Fernando? Jesus é o Senhor da sua vida? Sim. Tem algum outro mediador entre Deus e os homens além de Jesus? Não. Não, né? As pessoas têm percebido realmente que você é um servo do Senhor? Não sei, eu sei que eu mudei bastante. Graças a Deus, né? Vai continuar mudando em nome de Jesus, né? E vamos lá, quero perguntar para você, Fernando. Se alguém pergunta para você o que é a Bíblia, o que você diz? É a palavra de Deus. Vocês concordam que a Bíblia é a palavra de Deus? Ok. Irmã Cleide, a Bíblia é a palavra de Deus. E quantos livros tem a Bíblia? São 66. 66 livros? Ok. 60. Deixa um pouquinho para a Rafaela. Rafaela, quantas partes se divide a Bíblia? 2 partes. 2 partes? Quais são? O Velho Testamento com 39 e o Novo Testamento com 27 livros. Opa, você já até respondeu, né? E a Bíblia é válida até quando, Jaqueline? Para sempre, porque é a palavra de Deus. Para sempre, porque é a palavra de Deus. E que tipo de alimento é a Bíblia? Espiritual. Espiritual. E a Bíblia pode ser considerada o que para o homem? O que é para o José? O que é a Bíblia para o homem, José? É o manual de Deus para o homem. É o manual de Deus para o homem. E se é o manual de Deus para o homem, se alguém pergunta para você, José, e Deus? Quem é Deus para você? Deus é o Criador do céu e da terra. Nosso Deus Todo-Poderoso. Ele que criou todas as coisas? Todas as coisas. E, Jaqueline, quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Ele é o nosso Salvador, Filho unigênito de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Filho Unigênito unigênito de Deus, né? O único gerado por Deus, por isso unigênito, né? E o Espírito Santo, Rafaela? Quem é o Espírito Santo? Ele é o nosso Consolador, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ok, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vocês que concordam com isso? Concordamos. Concordam, né? E vamos pensar assim, igreja, irmã Cleide, quem é a igreja? O que é a igreja? A igreja é a família reunida em Cristo. Família reunida de Cristo, né? De Cristo. Então nós somos E igreja. somos igreja. Aqui é a igreja, esse prédio? Não, aqui é a igreja. Aqui é a igreja, né? Esse prédio é o quê? É o templo, né? É o edifício, mas igreja somos A igreja nós. nossos irmãos. Isso mesmo, né? Então vamos à igreja, nós vamos ao templo da igreja, porque a igreja somos nós. Se a gente estiver na sua casa, ali está a igreja, né? Isso. Ok. A igreja tem oficiais, Fernando? Quais são os oficiais da igreja? Tem 2, pastor e diácono. Pastor e diáconos, né? Você lembra a função do pastor? Pastor é orientar. Orientar, ministrar a palavra de Deus. E os diáconos, irmã Cleide?
orientador do pastor, é auxiliar do pastor. Auxiliar do pastor. Às Isso. vezes orienta o pastor, às vezes. Às vezes orienta também. Auxilia Isso, e o pastor orienta, nas auxilia. atividades da igreja. Ok. Né? Vamos pensar no pecado, Rafaela. O que é pecado, Rafaela? Pecado é a desobediência a Deus. Desobediência. Jaqueline, tem uma definição clássica de pecado. Errar o alvo. Errar o alvo. E eu vou perguntar a você. Quais os primeiros seres humanos a cometerem pecado? Adão e Eva. Você concorda? José, foi Adão e Eva? Sim. Foi Eva e Adão. Primeiro foi Eva, depois foi Adão, né? Foi a mulher primeiro, né? Mas foi Adão e Eva, né? Ou Eva e Adão, é a mesma coisa, né? Adão e Eva. E qual foi o plano de Deus, José, para salvar o homem do pecado? Se o homem havia pecado, se afastou de Deus, o que Deus fez para salvar o homem do pecado? Enviou seu filho Jesus para redimir o homem. Isso. E aí, o que é necessário o homem fazer para ser salvo, Jaqueline? Quando a gente fala homem, a gente fala a natureza, o ser humano, de modo geral. Crer no Senhor Jesus, se arrepender dos pecados e acreditar nele como Senhor e Salvador. Então, Aceitar ele arrependimento e confissão. confissão. Né? Ok. Né? E além de Salvador, o que Jesus deve ser das nossas vidas? Ele deve ser nosso Senhor. Nosso Senhor. Geralmente as pessoas só querem Jesus como Salvador, né? Mas precisam tê-lo também como Senhor. Né? Como Senhor. Ok. E fé? Irmã Cleide, o que é fé? É fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus? Isso é Fidelidade fé? é a fé. Ok. E Fernando, o que é salvação? A gente fala de salvação, né? Significa ter o quê? Salvação é vida eterna. A vida eterna. E essa vida eterna é o que da parte de Deus, ô José? É um dom. É um dom, Uma né? dádiva. É uma dádiva, né? Dom significa dádiva, um presente da parte de Deus, né? E quando a gente se converte, Jaqueline, a gente passa a fazer parte do quê? Da família de Deus. Por isso que a gente se chama irmãos e irmãs, família de Deus, né? Ok. E como é que nós podemos falar com Deus? Rafaela, como é que a gente pode falar com Deus? Através da oração. Através da oração. Irmã Cleide, o que seria oração para a irmã? Oração é falar com Deus. Falar com Deus. É só falar com Deus, ô Fernando? Ou é mais do que falar com Deus? É dialogar, né? Com ele. Dialogar com Deus, né? Ter comunhão com Deus também é isso? É oração? Ok. Vamos pensar também assim as ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a igreja. O Senhor Jesus deixou várias ordenanças, né, para a igreja, né? Mas ele deixou duas para serem celebradas. Chegou uma atrasada. Ela pode participar da profissão de fé? Amém? Então vem cá, Priscila. Vai depois de correr um pouquinho. Então, quais são as ordenanças que o Senhor deixou para a igreja estarem reunida, igreja reunida? Batismo e ceia. Batismo e ceia. Então, já que a Priscila chegou agora, Priscila, o que significa o termo batismo? Significa o quê? Assim, eu tenho um batismo, renascer de novo, né? É o simbolismo. Mas o que significa o nome Assim, batismo? morrer para o velho homem, né? Isso. E ressurgir como Para o novo homem. novo Isso é o homem. simbolismo. Mas o termo batismo significa o quê? Você lembra? Ah, sim. O que é? Missão. Oi? Imersão. Não, imersão. Eu entendi você falar missão. É imersão. Imersão, isso, mergulho. Existe algum outro mediador entre Deus e os homens além de Jesus? Não, só Jesus? Só Jesus. O que a Bíblia é para você, Priscila? Microfone, como se estivesse chupando sorvete. É a palavra de Deus. Palavra de Deus. Né? Isso. Quantas partes se divide a Bíblia? Duas. 2 partes. E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Salvador, isso. Que mais? Vou perguntar mais uma coisa para ela. É que chegou atrasado. O que é igreja? O que é igreja? Você lembra? Assembleia. Assembleia, né? Assembleia, juntamento, Comunhão, juntamento de pessoas. redimidas por Deus, né? Ok. O batismo serve para quê, ô José? Para dar testemunho do quê? Dá testemunho da fé em Cristo.
nosso testemunho público da fé em Cristo. Vocês concordam com essa palavra do José? Ok. Jaqueline, o batismo proporciona que direito? Ser membro da igreja. Ser membro da igreja, né? E vamos falar da ceia. O que é a celebração da ceia, Rafaela? É um memorial. É um memorial, né? Nós celebramos em memória de Jesus. A senhora lembra, irmã Cleide, quando é que a ceia foi instituída? Foi no dia que Jesus foi traído. Então, foi o dia, na noite em que Tomé traiu Jesus, foi isso? Não. Ah, não foi Tomé? Não, foi Judas. Judas Iscariotes, Isso. né? Então, na noite em que Jesus foi traído, foi instituída a ceia. E quais os elementos? Sim. O que a gente recorda na ceia, Fernando? A gente recorda o quê? Na ceia. A morte de Cristo. A morte de Cristo, a morte de Jesus, né? Você lembra os elementos que são usados na ceia? É o pão e o vinho, né? O pão e o vinho. O pão simboliza o quê, irmã Cleide? Simboliza o corpo de Jesus. Ok. E o vinho, Rafaela? Sangue de Jesus. O sangue de Jesus. A gente pode participar da ceia de qualquer jeito, Jaqueline? Não, primeiro deve ser feita uma consciência, pedir perdão dos pecados, confessar os pecados, pedir perdão a Deus e aos irmãos se necessário. Fazer uma reflexão sobre a vida com Deus e pedir perdão sobre pecados. Ok. E José, o dízimo, o que é o dízimo? Representa uma 10ª parte. E pertence a quem? Pertence a quem o dízimo? A igreja. Pertence a Deus, que é administrado pela igreja, né? Então pertence a Deus, mas é administrado pela igreja. E demonstra o que a entrega do dízimo, Priscila? Demonstra o que? A nossa O que uma esposa tem nossa que fidelidade. E E a nossa gratidão a Deus. Quer dizer, o que a esposa tem que ser com o marido? Fiel, né? Então, também a igreja como noiva de Cristo, sendo fiel ao Senhor. Ok. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode fazer agora, a gente passa o microfone para vocês. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Não? Né? Vocês querem responder mais? Eu posso perguntar mais? Posso, né? Alguma proposta com relação à profissão de fé deles, irmãos? Apoio? Só palavra digam sim. Amém. Então assim, agora a gente suspende a assembleia agora e vai reabrir na hora dos batismos, tá ok? Então Priscila já vai lá trocando de roupa, tá? E ficaram bonitinhos assim, não ficaram? Então nós vamos lá também nos preparar. Vamos lá? Ok? Agora sim, iniciando oficialmente o culto, que Deus salve a cidade de São Vicente, amém? Através das nossas vidas, através das nossas orações, através das nossas pregações, através do nosso louvor, através da nossa visão missionária, através do nosso testemunho e através do nosso relacionamento cristão. Que Deus a todos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Obrigada porque estamos aqui como igreja, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Eu te agradeço por tudo que vai ser feito aqui essa noite, Pai. Que Tu receba, Senhor Jesus, no Teu trono de glória, como oferta viva, Senhor, como oferta dos nossos corações, Pai. Pois somos gratos ao Senhor por mais este ano de lutas, de vitórias, Senhor Jesus, que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Deus. Obrigada por Jesus. Eu te agradeço por cada vida aqui, Senhor. Poderemos estar, Senhor, em outros lugares, mas estamos aqui na Tua presença porque queremos prestar culto de gratidão ao Senhor. Recebe, Pai, tudo que vai ser feito aqui esta noite, Senhor. Recebe as nossas vidas mais uma vez. Senhor, eu te agradeço por tudo. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Quero convidar você a ficar de pé para que nós possamos fazer a leitura bíblica juntos, que se encontra em Romanos 5, de 1 a 5. Queria ler com vocês todos juntos. Vamos lá? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, você já falou com a pessoa que está do seu lado? Você já deu um abraço nela? Você vai ter oportunidade no final do culto de dar um feliz ano novo. Mas diga a essa pessoa o quanto foi importante esse ano estar com ela, o quanto foi agradável, o quanto foi bom celebrar a Jesus, servir a esse Jesus juntamente com essa pessoa. Você pode louvar o Senhor com a sua vida, com tudo que é em você, com as suas palmas, com a sua voz, porque estamos na presença do Senhor poderoso, que nos tem nos dado a salvação e de graça, sem que merecêssemos, o Senhor nos concede gratuitamente a salvação, e por isso louvamos a Ele. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Declare novamente, justificado. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado.
de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Vamos declarar que somos salvos! Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Declare, não vem de mim. Não vem de mim, é dom de Deus. Não vem de mim, é dom de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Porque temos recebido a salvação de graça da parte do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode se sentar nessa hora. Nós vamos estar agora participando da celebração dos batismos. Nós louvamos, glorificamos, exaltamos ao nome do Senhor nosso Deus por esse momento tão magnífico em que vidas estão dando testemunho de que morreram para o pecado e ressuscitaram para uma nova vida em Cristo Jesus. E a partir desse momento, dando testemunho de que pertence ao Senhor, estarão sendo batizadas essas vidas, tornando-se membros da Igreja Batista Betel. Nós queremos ler o texto, palavra do Senhor, em Romanos capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 8. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos batizados, dando testemunho de que morremos para a prática pecaminosa, experimentamos um novo nascimento, o nascimento espiritual para louvor da glória de Deus. E nós estaremos iniciando os batismos nesse instante. E nós estaremos recebendo agora a nossa irmã Cleide. Cleide, que significa princesa. O nome Cleide significa princesa. E graças a Deus, porque ela é filha do grande Deus, do Pai Celestial. Ela é uma princesa da parte de Deus. A irmã Néia fez o discipulado com a irmã Cleide, e está conduzindo a irmã Cleide para o batismo nesse instante. E discípulo gerando discípulo, ovelha gerando ovelha. A igreja cumprindo o propósito, o ide, a ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus.
Irmã Cleide, a irmã crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, investido da autoridade a mim conferida pelo Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Amém. Graças a Deus. Agora nós temos a Priscila. Priscila, que significa relativa às coisas primeiras. E que a Priscila, ela nunca deixe o primeiro amor. Seja sempre com o primeiro amor, com o Senhor Jesus. E nós temos a mãe da Priscila, que tem conduzido a Priscila para o caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar. E a criança cresce. E a criança reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E a criança dá o testemunho, agora já como mulher, dando testemunho do que aquilo que aprendeu transformou, mudou a sua vida. Irmã Priscila, a irmã crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, investido da autoridade a mim conferida pelo Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Estaremos batizando agora Fernando. Fernando significa inteligente ou protetor. Foi discipulado pelo irmão Melquisedeque, discípulo gerando discípulo, ovelha gerando ovelha. Fernando fez a decisão mais inteligente da sua vida, reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E Fernando também significa protetor. Tenha sempre o Senhor Jesus como protetor absoluto da sua vida e da sua família, da sua casa. Irmão Fernando, irmão, crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, investido da autoridade a mim conferida pelo Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Irmãos, é uma vitória, é uma bênção, a celebração do batismo da Jaqueline. Quantas orações de Deus abençoando a saúde,
vida espiritual da Jaqueline. E quero louvar a Deus pela vida da irmã Sônia. Muito mais do que uma mãe, uma grande serva de Deus, que deixou um exemplo muito bonito para todos nós. Perseverança, de fé, de fidelidade ao Senhor. Esse é o momento de vitória na vida da nossa irmã Sônia, que ensinou a Jaqueline a andar no caminho do Senhor. Irmã Jaqueline, que significa aquela que luta e prevalece. E ela teve uma grande luta, e com o Senhor tem prevalecido. Louvado seja o nome de Deus por isso. Irmã Jaqueline, a irmã crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, investindo da autoridade a mim conferida pelo Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Ovelha gera ovelha, discípulo gera discípulo. A irmã Sônia conduzindo a filha Jaqueline aos caminhos do Senhor, e a Jaqueline conduzindo José aos caminhos do Senhor. E José significa aquele a quem o Senhor acrescenta sabedoria. E tem acrescentado sabedoria ao José, em ele reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador. Irmão José, irmão, crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, investido da autoridade a mim conferida pelo Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. No caminho que deve andar. A criança cresce e reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Rafaela, que nessa igreja foi apresentada pela mãe Ivanilza. Rafaela, que aqui cresceu. Rafaela significa sarada, curada por Deus. E reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, tem a cura espiritual. A Rafaela está dando esse testemunho nesse instante. E louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmã Rafaela, a irmã crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, investido da autoridade a mim conferida pelo Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça,
mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim. Salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Não vem de mim. Não vem de mim, é dom de Deus. Não vem de mim, é dom de Deus. Te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, Deus querido, por esse testemunho maravilhoso dessas 6 pessoas que demonstraram que morreram para o pecado e que ressuscitaram para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse testemunho. Pedimos a tua bênção sobre essas vidas, sobre suas famílias e sobre todos aqueles que estão participando conosco nesse culto, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Encerramos a nossa Assembleia Extraordinária e esses irmãos oficialmente tornam-se membros de nossa igreja. Querido, eu quero que você continue de pé, para que nós possamos continuar louvando ao Senhor. Mas antes eu queria conhecer as pessoas que nos visitam. Aqueles que nos visitam, por favor, deem um tchauzinho. Ou melhor, deem um oi, né? Tchau não, por favor. Ok, muitas pessoas que nos visitam. Glória a Deus por isso. Que vocês se sintam à vontade. Vocês são muito bem-vindos em nosso meio. Hoje é o último dia do ano, mas nós temos um 2012 pela frente. E nós queremos convidar vocês a participar dessa festa todos os domingos junto conosco. Vocês estão muito bem-vindos em nosso meio. Querido, feche os teus olhos um pouquinho. A gente sempre costuma fazer no último dia do ano uma reflexão de quantas coisas aconteceram, de quantas tribulações, de quantas lutas. Eu quero que você se lembre mesmo dessas coisas, dessas tribulações, dessas lutas, dessas provas. Mas eu quero que você pense também que o Deus Emanuel, o Deus conosco, esteve ao seu lado em todos esses momentos. E nós agora, no último dia do ano, nós falamos tantas coisas para Deus, nós fazemos tantos votos. Tantas coisas nós dizemos. Mas que neste último dia do ano, você se importe em cumprir tudo aquilo que você fala. Todos os votos que você faz com o Senhor. Papai, nós estamos aqui. Enquanto muitos aí fora, Senhor, pedem por dinheiro. Senhor, pedem por tantas outras coisas, por bens materiais. Senhor, nós estamos aqui neste último dia do ano, Senhor. Primeiramente te agradecendo porque o Emanuel, o Deus conosco, a quem nós falamos agora, esteve conosco em todos os momentos. Esteve presente em todas as situações. Ah, Senhor, enquanto nós crescemos com elas. Recebe a gratidão do nosso coração por isso, Senhor. Mas nessa hora eu, junto com os meus irmãos, Senhor, o que nós queremos te dizer é que nós, em 2012, queremos estar mais perto do Senhor. Nós queremos te buscar mais. Nós queremos te adorar mais, Senhor. E que isso seja o mais importante. Que o Senhor seja a primazia. Sim, Senhor, nos ajuda a cumprir. Nos ajuda, Senhor. Aleluia. Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração.
Deus Emanuel. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar. Aleluia. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestades tu estás, em todo o tempo tu estás. Celebre ao Deus Emanuel. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso é. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Poderoso é. Tu és poderoso, papai. Aleluia. O soberano Deus, o Criador, por amor se deu, se esvaziou, sendo rico, pobre se tornou. Como um cordeiro ele se entregou, minhas dores sobre se levou. Maravilhoso é o seu amor. E ao meu lado tu estás, Senhor. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestades tu estás, em todo o tempo tu Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto de nós. Emanuel, Rei humilde, exaltado. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado. Mais uma vez, Emanuel. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto de nós. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso é. Diga, poderoso és. Poderoso és. Diga, maravilhoso és. Maravilhoso és. Jesus, Jesus, Emanuel. Aleluia.
Aleluias. Ele é o Emanuel. E mais do que isso, Ele é o amado das nossas almas. Aleluia. E que você possa declarar: Senhor, Tu és amado da minha alma. Tu és, Senhor, incomparável. Porque não há nenhum Deus maior ou melhor do que o nosso Senhor Jesus. Amém? Que você possa declarar: Senhor, Tu és o amado, é o meu amado, o Senhor Jesus. Declarar tão incomparável, Senhor. Tão incomparável és, Senhor. Sim, tão insondável também, Pai. E tão insondável teu amor. Declare ao teu encontro. Ao teu encontro eu vou. Sim, Senhor. Pra te entregar meu louvor. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Declare novamente, amado. Oh, aleluia, Senhor. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Aleluia. A minha alma engrandece a ti. Sim, o Espírito se alegra em ti, Senhor. Meu espírito se alegra em ti. Declare ao teu encontro. Ao teu encontro eu vou. Pra te entregar meu
ti louvor e adoração, Pai. Declarar que Tu és o amado das nossas almas. Declarar que Tu és o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Declarar, ó Pai amado, que nós queremos realmente nos render diante do Teu senhorio, da Tua soberania, porque Tu és tremendo, Tu és Senhor da nossa alma, Pai amado. E como os queridos amados irmãos, ó Pai amado, quiseram nesta noite, Senhor, que nós possamos fazer dia a dia, nos entregar diante do Teu altar, para que o Senhor, ó Pai amado, haja no nosso meio, transformando-nos, ó Pai amado, nos fazendo ser realmente, ó Pai amado, novas criaturas, criaturas melhores, ó Pai amado, filhos amados do Senhor, ó Pai amado, porque é assim que o Senhor nos trata, Senhor amado. Oh, Senhor, recebe, Pai, o louvor e a adoração do Teu povo. Recebe, ó Pai amado, as nossas vidas, ó Pai amado. E que, ó Pai, nesta noite, possamos estar realmente refletindo sobre tudo que já fizemos, sobre tudo que estamos fazendo e sobre tudo que faremos. Que possamos fazer sempre no Teu altar, diante do Senhor, para que Tu, ó Pai amado, realmente tenha liberdade para agir na minha vida e nas nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai amado. Transforma-nos, ó Pai, e que este novo ano seja um ano realmente, ó Pai amado, de renovação, um ano, Senhor amado, de lançar realmente as sementes, ó Pai amado, para podermos plantar logo mais, para podermos declarar que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Tu és a razão do nosso viver, é a razão de estarmos aqui nesta noite, Senhor amado, e que possamos realmente, ó Pai amado, passar a virada deste ano diante do Senhor, na presença do Senhor, ó Pai. Continua ministrando aos nossos corações. É o que nós te pedimos nesta noite. É o que nós te pedimos neste dia. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos nos sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos celebrando a ceia, o memorial. Fazemos isso em memória do sacrifício, da morte de Jesus, mas também da sua ressurreição dentre os mortos para nos dar a vida eterna. E nós temos o pão representando o corpo de Cristo, o vinho representando o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Participa da ceia, participa da mesa do Senhor, todo aquele que tem se arrependido dos seus pecados, tem reconhecido a Jesus como Senhor e Salvador, e que tem sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ainda não tomou essa decisão, que você o faça, que você um dia também possa participar desse memorial, possa participar dessa celebração da ceia que nós celebramos em memória do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus. Gosto muito de ler o texto do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, quando o apóstolo Paulo diz àquela igreja em Corinto, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Senhor Jesus, estando vivo, morreu para que nós que estávamos mortos espiritualmente falando, tivéssemos acesso à vida espiritual. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, celebramos em memória do sacrifício de Jesus, celebramos em memória da sua morte por nós, mas celebramos também a vitória de Jesus sobre a morte, celebramos a vitória de Jesus sobre o mal,
celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado, celebramos a vitória de Jesus sobre o diabo, celebramos a vitória de Jesus sobre o inferno, celebramos a vitória de Jesus, que compartilha essa vitória com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Privilégio poder participar desse cerimonial, desse memorial, desse momento tão magnífico, tão importante, tão singelo, mas tão expressivo, quando nós recordamos o grande amor de Jesus por cada um de nós. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos examinar o nosso interior. Eu gostaria que agora você estivesse fazendo o exame, pedindo perdão ao Senhor, pedindo perdão pelos teus erros, pedindo perdão pelos teus pecados, para que dignamente você possa participar da ceia do Senhor. Olhe ao Senhor nesse instante. Fale com Deus. Converse com o Senhor. Peça que o Senhor esteja limpando o seu coração, a sua mente, limpando o seu interior, e seja acertando-se com o Senhor, acertando-se com o teu interior, pedindo perdão ao Senhor pelos erros que você tem cometido, que dignamente você participe da ceia do Senhor. E você que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e ainda não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, peça ao Senhor que lhe dê essa condição de também estar um dia participando desse memorial. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, é o teu povo, tua igreja, orando, pedindo perdão ao Senhor, pedindo para que dignamente possa estar participando desse memorial, quando recordamos o sacrifício de Jesus, mas quando celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado e sobre as trevas. Louvado seja o teu nome. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos estarão recebendo pão, que simboliza, que representa o corpo do Senhor Jesus, que, como diz o profeta Isaías, foi moído, foi transpassado por nossas transgressões. Vejo quanto ainda preciso expressar o teu amor. Vejo quanto ainda preciso expressar a ti, Senhor. Quero olhar com os teus olhos os que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-lo, porque dar é bem melhor. Quero aprender a servi-lo, porque dar é bem melhor. Alguém que deixou de receber o pão, que representa o corpo de Cristo? Ok. Amém. Quero aprender a servir. Jesus, ele declarou que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Privilégio poder servir ao Senhor. Privilégio poder ser um servo do Senhor.
os novos batizados, recebendo os elementos da mão do pastor, porque a começar do pastor, do líder da igreja, todos devemos servir uns aos outros, com alegria, servir em amor, seguindo o exemplo do Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, por esse pão que simboliza e que representa o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus por nós. Te louvamos pela ressurreição dele dentre os mortos, para nos conceder a vida eterna. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, te pedindo perdão pelos pecados. Amém. A palavra de Deus diz que depois de terem dado graças, eles comeram o pão. Comamos, pois, o pão. Amém. Os irmãos estarão recebendo o cálice que representa o Novo Testamento no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. O escritor aos Hebreus declara que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Jesus é a tinta com a qual Deus escreve uma nova história nas tábuas dos nossos corações. Com a água e a toalha, tu me deste uma lição de um padrão que nunca falha pra viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que expresso a ti, Jesus. São nas pequeninas coisas que irradiam a tua luz. Não viver mais pra mim mesmo, eu preciso aprender. Isto só será possível o quanto eu mais te conhecer. Repartiste a tua vida, transformou em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Repartiste a tua vida, transformou em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Amém. Alguém deixou de receber o cálice? Os irmãos podem retornar à mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, porque o Senhor, nosso Deus, louvado seja o nome dele, fez a opção de enviar Jesus para se sacrificar por nós, para morrer por nós e ressuscitar e nos dar a vida eterna.
palavra do Senhor declara que esse cálice representa, simboliza o Novo Testamento no sangue do Senhor Jesus. Quando você olha para o cálice, esse vinho tem a cor do sangue, tem a cor da vida, tem o sabor da vida, tem o aroma da vida. Vamos agradecer também por esse cálice, porque semelhantemente também depois de tomar o cálice, deu graças. Obrigado, ó Pai, porque esse cálice representa, simboliza o Novo Testamento, o novo pacto, a nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Obrigado a Deus porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Te agradecemos pelo privilégio de participarmos da ceia do Senhor e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E tendo dado graças, disse: bebei dele todos, bebamos. Amém. Amém. Vou convidar você a ficar de pé para cantar juntamente conosco. Quando olho pra mim mesmo, ó quão falho ainda sou. Vejo quanto ainda preciso expressar o teu amor. Vejo quanto ainda preciso expressar a ti, Senhor. Quero olhar com os teus olhos, os que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Com a água e a toalha, tu me deste uma lição de um padrão que nunca falha, pra viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que expresso a ti, Jesus. São nas pequeninas coisas que irradiam a tua luz. Não viver mais pra mim mesmo, eu preciso aprender. Isso só será possível quanto mais te conhecer. Repartiste a tua vida, transformou em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Repartiste a tua vida, transformou em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Senhor, como é bom estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, celebrar a ceia e relembrar. Senhor, relembrar a Tua morte, relembrar a Tua ressurreição. E assim, Senhor,
ter mais uma vez a lição de que eu preciso servir aos meus irmãos. Porque como a tua palavra diz, o Senhor não veio para servir, Senhor. O Senhor não veio para ser servido, mas veio para servir. E é isso que nós queremos. Nós não queremos, Senhor, ser somente servidos, mas nós queremos servir. E, Pai, que nós possamos aprender isso. E, Senhor, que o ano de 2012 seja um ano de serviço, seja um ano de trabalho, Senhor. E que o Senhor tenha, Senhor, várias pessoas falando, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eu quero servir. Em nome de Jesus, papai. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu vou dizer algo para você, que com certeza você já deve ter ouvido muito nesses últimos dias, mas eu vou dizer mais uma vez para você. Um feliz 2012. Que você tenha um feliz ano novo, que você tenha um 2012 abençoado. Eu espero que a sua vida seja abençoada. Eu espero que a sua família seja abençoada. Eu espero que os seus amigos sejam abençoados. Eu espero sinceramente que você tenha um feliz 2012. E quando nós pensamos nessa questão de um feliz 2012, eu espero e eu desejo que você tenha um feliz 2012 como indivíduo, como pessoa, mas também como marido, ou como esposa, ou como pai, ou como mãe, ou como filho, ou como filha, ou como irmão, ou como irmã, mas também que você tenha um feliz 2012 como corpo de Cristo, como igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando eu desejo para você um feliz 2012, eu espero que você tenha um feliz 2012 com crescimento, que você esteja crescendo, que você esteja experimentando um crescimento, que você esteja crescendo como indivíduo, que você esteja crescendo como corpo de Cristo. Quando nós pensamos no indivíduo, o indivíduo ele precisa crescer, ele precisa experimentar um crescimento a cada dia. Deus criou o ser humano para que o ser humano esteja crescendo. Deus criou você para que você experimente um crescimento. Mas também Deus criou você como igreja, como membro da igreja de Cristo, como corpo de Cristo, e o corpo precisa crescer. A igreja precisa crescer. E aí eu quero transmitir para vocês o que o apóstolo Pedro, ele transmite para os cristãos que estavam espalhados pela Ásia Menor. Ele vai dizer na sua segunda epístola, ou segunda de Pedro, capítulo 3, verso de número 18, ele vai dizer o seguinte, segundo a Nova Versão Internacional: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. É interessante esta palavra, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero tomar essa palavra do apóstolo Pedro para aqueles irmãos que estavam na Ásia Menor, e quero tomar essa palavra e transmitir para vocês. Algumas versões, algumas traduções vão dizer nesse texto: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que vocês estejam experimentando o crescimento, que vocês queiram crescer, que vocês desejem ardentemente um crescimento. Um feliz 2012 para vocês com crescimento. Cresçam como indivíduos, cresçam espiritualmente, cresçam emocionalmente falando, cresçam com suas famílias, cresçam em todas as áreas. Observando acima de tudo a palavra,
e a orientação de Deus. Mas também um feliz 2012 com desenvolvimento. Eu espero que vocês experimentem um crescimento, mas eu espero que vocês também experimentem um desenvolvimento. O indivíduo ele vai crescer e conforme ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. A igreja como corpo vai crescendo, vai experimentando um desenvolvimento. Você precisa se desenvolver. Você precisa experimentar um desenvolvimento. E eu espero que você cresça e você se desenvolva sobremaneira ao longo desse ano de 2012. Eu quero tomar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a epístola chamada Rainha das Epístolas, quando ele escreve a igreja em Éfeso, e quando ele escreve aquela oração maravilhosa, Efésios capítulo 3, verso 14, até o verso de número 16, ele vai dizer para a igreja, e eu poderia usar essa palavra e essa oração de Paulo para a igreja em Éfeso, para a Igreja Batista Betel e para todos os cristãos que estão aqui nessa noite. E como diz Paulo, eu quero tomar essas palavras de Paulo para transmitir a vocês. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. O apóstolo Paulo, ele estava declarando que ele tinha prazer em dobrar os seus joelhos, em orar, em clamar ao Senhor, para que o Senhor concedesse um desenvolvimento para aqueles membros da igreja em Éfeso. E quantas vezes tenho dobrado os joelhos e tenho pedido, Senhor, conceda um desenvolvimento espiritual, conceda um desenvolvimento para cada membro da Igreja Batista Betel. E eu espero que em 2012 vocês tenham um desenvolvimento espetacular. E que vocês desejem esse desenvolvimento. É preciso experimentar um desenvolvimento. Que você também esteja dobrando o seu joelho e pedindo desenvolvimento a seu favor, a favor da sua família, a favor da sua casa, a favor da sua igreja, a favor da sua pátria amada, Mãe Gentil Brasil. Mas eu espero um feliz 2012 com crescimento, com desenvolvimento, mas um feliz 2012 com fortalecimento. Eu espero que você experimente um crescimento. Eu espero que você experimente um desenvolvimento, mas que esse crescimento, que esse desenvolvimento venha acompanhado de um fortalecimento. Porque o indivíduo, conforme vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele precisa se fortalecer. A igreja como corpo vai crescendo, vai se desenvolvendo, precisa se fortalecer. E nada melhor do que a orientação do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 6, verso de número 10, quando o apóstolo Paulo vai dizer, finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ou algumas versões vão dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor Deus é o Senhor Todo-Poderoso. E nós devemos nos fortalecer no Senhor, devemos buscar a força no Senhor. O Senhor é a nossa força. Que você em 2012, você esteja crescendo, você esteja se desenvolvendo, mas você esteja se fortalecendo. E se fortalecendo como indivíduo, se fortalecendo como ser humano, se fortalecendo como pessoa, mas se fortalecendo como membro da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus, e que como igreja estejamos experimentando um grande fortalecimento espiritual, e estimulando outros a que também estejam se fortalecendo no Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz essa palavra para a igreja em Éfeso, ele vai falar de uma necessidade de estar se fortalecendo no Senhor e de estar tomando a armadura cristã
para poder vencer as pelejas espirituais. E eu espero que você esteja se fortalecendo no Senhor para estar vencendo as adversidades, os problemas, os obstáculos que vão se apresentar diante de você no ano de 2012, mas fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você há de vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas também, eu espero que você tenha um feliz 2012. Além de ter um feliz 2012 com crescimento, com desenvolvimento, com fortalecimento, eu espero que você tenha um feliz 2012 com amadurecimento. O primeiro texto que nós demos antes de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, conforme o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro 3,18, ali fala também de um amadurecimento. Eu vou crescendo, eu vou me desenvolvendo, eu vou me fortalecendo e eu vou amadurecendo. Você cresce, você se desenvolve, você se fortalece, espera que você esteja amadurecendo. Isso também com a igreja. A igreja crescendo, a igreja se desenvolvendo, a igreja se fortalecendo na força do Senhor e a igreja experimentando um amadurecimento. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai falar sobre o amor, vai falar do tratado do amor. E ele já encerrando esse capítulo, ele vai dizer o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele está falando de um amadurecimento. Ele está dizendo para a igreja, depois de dar algumas orientações doutrinárias e algumas exortações para a igreja em Corinto, ele vai falar dos dons espirituais, mas ele vai falar do supremo dom do amor, e ele vai falar que esse amor vai levar o ser humano a experimentar um amadurecimento espiritual. Ele está dizendo isso para a igreja, ele está exortando a igreja a experimentar um amadurecimento espiritual, a que a igreja tenha uma maturidade espiritual. E aí ele vai dizer para aqueles membros da igreja em Corinto: quando eu era menino, eu falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando ele dá essa palavra, ele está dizendo: vocês devem deixar as coisas de meninos de lado, vocês que já são grandes, vocês que já se desenvolveram, vocês que são homens, vocês devem ter uma atitude digna, uma atitude madura. Ele não está falando para o menino deixar a coisa de menino. Ele não está falando para a menina deixar a coisa de menina. Mas ele está falando para aquele que já é homem, aquele que já é formado, deixar as meninices, deixar as coisas que são concernentes, pertinentes a um menino ou a uma menina. E ter uma postura de maturidade. Ele está falando de maturidade espiritual. Ele está falando de maturidade no sentido de procedimento, no sentido de comportamento. Que você tenha um feliz 2012 com maturidade, que você esteja amadurecendo espiritualmente, amadurecendo como ser humano. Mas também, eu espero que você tenha um feliz 2012 com crescimento, com desenvolvimento, com fortalecimento, com amadurecimento, mas com revestimento. Você seja se revestindo do Senhor, da graça do Senhor, do poder do Senhor Deus sobre a tua vida. Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3, verso de número 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. O Senhor espera que você tenha esse revestimento. O Senhor espera que você se revista com essas qualidades, com essas características. Ele está dizendo que você deve se revestir como eleito de Deus, tendo a santificação como uma marca presente na sua vida, demonstrando a amabilidade, demonstrando um coração compassivo,
demonstrando benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. São marcas, são características, são revestimentos importantes e necessários para cada um de nós. É palavra de ordem do Senhor para a tua vida. Que você tenha um feliz 2012 com revestimento. Feliz 2012 para você, com crescimento, com desenvolvimento, com fortalecimento, com amadurecimento, com revestimento espiritual. Mas um feliz 2012 com comprometimento. Um feliz 2012 com comprometimento. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e verso 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Deus tem levantado você como um mordomo. Deus tem levantado você como um administrador das bênçãos que Ele tem concedido. E o que Deus espera de você é um comprometimento. Deus espera fidelidade da sua parte. Deus espera fidelidade da minha parte. Deus espera fidelidade de cada um de nós. Deus espera que nós tenhamos um crescimento, um desenvolvimento. Deus espera que nós tenhamos um fortalecimento, um amadurecimento. Deus espera um revestimento, mas Deus espera um comprometimento de cada um de nós. E eu espero que você tenha um feliz 2012 com aperfeiçoamento. Porque o crescimento, o desenvolvimento, o fortalecimento, o amadurecimento, o revestimento, o comprometimento vai me conduzir, vai conduzir você, vai conduzir a todos nós ao aperfeiçoamento. Existem duas palavras que eu gostaria de compartilhar com vocês. 2 Coríntios capítulo 13, verso 9, e Hebreus 13, de 20 a 21. Primeiro, essa oração de Paulo à igreja em Corinto. Ele vai dizer, nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. A nossa oração na Igreja Batista Betel é que vocês sejam aperfeiçoados ao longo de 2012. Amém? Eu quero. Amém. E olha, o escritor aos Hebreus, que texto lindo, que texto maravilhoso. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Que o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe nesse ano de 2012 e por todos os anos de tua vida. Eu desejo sinceramente a todos vocês um feliz 2012, com coisas e atitudes que irão proporcionar que frutifiquemos e glorifiquemos a Deus. Disse o Senhor Jesus, em João 15, versos 5 e verso 8. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Experimentando um crescimento, um desenvolvimento, um fortalecimento, um amadurecimento, um revestimento, um comprometimento, buscando aperfeiçoamento, nós estaremos frutificando e estaremos glorificando o nome de Deus. Desejo a todos
um feliz 2012. Com crescimento, desenvolvimento, fortalecimento, amadurecimento, revestimento, comprometimento e aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Um feliz 2012 para todos, porque grandes coisas aconteceram em nossa igreja ao longo do ano de 2011. Muito mais acontecerá no ano de 2012. Para adorar, a vida e toda a natureza reverenciam sua grandeza. O rio se entrega aos oceanos e obedece os seus planos. O universo chama, vem, que todos o adorem. Eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. E eu vou minha alma livre está pra viver e adorar. O batismo representa só uma música pra mim. Que amor é esse? Amor é esse que se move dentro de mim. Eu sou com perdão, intensamente me atrair. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo, eu amo, eu amo como eu te amo. Jamais, Senhor. O retiro de carnaval foi muito bom, foi muito legal, muito divertido. Eu aprendi muita coisa com as aulas que a gente teve lá, com os cultos, com as pregações. A gente se divertiu pra caramba com as atividades que teve. Foi bem dinâmico para todas as idades. E eu queria que mais gente fosse nesse de 2012, que eu acho que ainda tem vaga. Sol a mais linda flor, criados foram para seu louvor. A cena pra mim esse ano foi muito bom, foi um aprendizado. E eu creio que Jesus nos deixou aqui na terra para amar realmente o próximo, amar como Cristo nos ama. Então, o ano de 2011 para mim, no Projeto Sena, o aprendizado que eu tenho para deixar é o amor. Ame o próximo. Homem, toda a criação se rendem em sincera devoção. Foi os 40 dias de renúncia, de buscar mais a presença de Deus, né, de ter experiência com Ele. Cada dia mais, né, querendo mais saber e compreender o querer dele. Eu nasci e vivo pra sua glória, seu poder deu vida à minha história. Tudo que há em mim é fruto do favor do Deus Criador. Eu nasci e vivo pra sua glória, seu poder deu vida à minha história. Tudo que há
erguer a sua voz e dar um grito de júbilo ao Deus vivo e verdadeiro. Se você estiver com saúde, sai do chão agora. Eu vou mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. E para nós, né, eu e a Débora, foi muito bom o jantar, porque em primeiro lugar ficamos sem nossas filhas, né? Podemos passear sem elas. E fora a comida, a mensagem que o pastor Maurílio nos trouxe também foi muito edificante. Mergulhar meu coração nesse mar de gratidão. E Retiro de casais foi muito bom, né? Ótimo mesmo, tanto na parte espiritual como na parte, né, de eventos que nós tivemos. Hotel muito bom, muito show de bola, e aprendemos muito com as 4 estações do ano, né, no amor, e a gente sempre usa isso no nosso casamento. Minha alma manifestar pra viver e adorar. A lição que Deus nos deu para esse ano, no dia 7 de setembro, em que nós celebramos o aniversário da igreja, foi justamente isso, que nós pudéssemos ter um tempo em comunhão, um tempo servindo uns aos outros. Foi uma tarde muito gostosa, foi um dia muito gostoso em que nós tivemos o café da manhã, o Cancion estava aí, pôde ministrar para nós, e nós recebemos mesmo do Senhor. E à noite nós fechamos com um grande culto de celebração. O ministro Edmilson estava aí, a gente pôde matar um pouquinho da saudade. Nós tínhamos algo planejado, mas nós entendemos que a autonomia do Senhor, a liberdade do Senhor, e no dia 7 de setembro o Senhor teve liberdade para agir, teve liberdade para operar. Muitas coisas o Senhor ainda vai fazer, muitas coisas o Senhor ainda vai realizar. Eu acredito que aquele dia foi tão somente o portal que o Senhor abriu para que nós pudéssemos dar um ponto de partida mesmo. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida. Igreja Batista Betel em São Vicente. Com Jesus juntos somos mais, corpo e família influenciando o mundo. 2011 foi um ano de lutas, desafios, mas de grandes conquistas, de grandes vitórias, o nome do Senhor sendo glorificado através da nossa união, através da nossa comunhão, através da nossa fraternidade, da nossa solidariedade. E nós encerramos esse ano reconhecendo as palavras do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58. Creio que é o que a Igreja Batista Betel pode também declarar com tudo aquilo que aconteceu ao longo desse ano de 2011. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Grandes vitórias em 2011, grandes vitórias em 2012. Um feliz ano novo para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só nos resta desejar a todos vocês um feliz Louvamos, Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade. Amém, né?
E aí você também se envolva nas atividades nas programações, você também vai estar aí nas retrospectivas. Nós vamos nos ajoelhar agora diante do Senhor. Nós vamos fechar esse culto, encerrar esse culto, fechando o ano de 2011, ajoelhados diante do Senhor, e abrindo o ano de 2012, ajoelhados diante do Senhor. Vamos ajoelhar diante desse Deus maravilhoso. Faça uma reflexão, aquilo que você fez ao longo do ano de 2011, aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode corrigir, aquilo que você pode consertar. A vida nos proporciona grandes aprendizados. Esse é o momento para nós estarmos aprendendo, avaliarmos, reavaliarmos e projetarmos colocar em prática no próximo ano um posicionamento, uma condição em que sejamos pessoas melhores, em que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Querido Deus, bondoso Pai, nos ajoelhamos diante do Senhor, em reconhecimento à Tua grandeza, em reconhecimento à Tua soberania, em reconhecimento ao fato de que o Senhor é Deus, nós somos Teus servos, em reconhecimento que o Senhor enviou Jesus, Seu Filho unigênito, para morrer na cruz e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Nos ajoelhamos em reconhecimento de que o Senhor nos criou, mas de que o Senhor enviou o Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e que nos selou para o dia da nossa redenção. E nós nos ajoelhamos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor, através do Espírito Santo, nos concede dons espirituais. Estamos ajoelhados diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor constituiu a igreja por amor a cada um de nós. E nós te louvamos pelo privilégio de tomarmos parte dessa igreja do Senhor Jesus, que é a noiva de Jesus, que é conhecida como família de Deus, que é conhecida como rebanho do Senhor. Ó Deus, obrigado porque a tua igreja é o corpo de Cristo. Obrigado porque Cristo é a cabeça desse corpo. E obrigado porque nós, graciosamente, pela sua misericórdia, pela tua ação miraculosa e maravilhosa, o Senhor nos concede o privilégio de sermos membros da tua igreja. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Nos perdoa, ó Deus, as falhas que nós cometemos ao longo desse ano de 2011, que está chegando ao final. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos conduzido e vai continuar a nos conduzir a grandes vitórias e conquistas para o louvor da tua glória. Ó Deus, nos perdoa se falhamos como marido, as irmãs como esposas, se falhamos, ó Deus, como pai, como mãe, como filho, como filha, como irmão, como irmã, como indivíduo nessa sociedade, naquilo que nós falhamos, que o Senhor nos perdoe, mas que o teu poder esteja se aperfeiçoando, ó Deus, em nossas fraquezas. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos um 2012, de tal maneira que o teu nome seja glorificado, de tal maneira que teu nome seja exaltado em cada um de nós. Ó Deus, faça de nós pessoas melhores, faça de nós servos mais dedicados e mais consagrados e mais comprometidos com a tua obra e com a tua causa. Ó Deus, ensina-nos a sermos melhores maridos, as irmãs serem melhores esposas, a sermos melhores filhos, filhas, a sermos melhores irmãos e irmãs, a sermos melhores amigos,
a sermos melhores profissionais, estudantes, melhores cidadãos, ó Deus, nessa sociedade que carece, que necessita do auxílio do Senhor. Usa as nossas vidas como sal da terra e como luz do mundo. Ó Deus, que sejamos salgando, que sejamos fazendo a diferença, que sejamos apontando Jesus para aquele que está em trevas. Ó Deus, usa-nos, ó Deus, com o teu poder. Usa-nos, ó Deus, com a tua graça. Eu quero rogar, ó Deus, a tua bênção sobre cada vida que está aqui nessa noite, sobre cada lar aqui representado. E o Senhor esteja abençoando a todos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, concedendo a todos um feliz 2012, um abençoado 2012, um próspero 2012. Abençoa, Senhor, também a cidade de São Vicente. Abençoe o litoral paulista, a costa da Mata Atlântica. Abençoa, Senhor, o estado de São Paulo. Abençoa a pátria amada Mãe Gentil Brasil. Desperta, viva essa nação para servir ao Senhor com dedicação e com alegria. Ó Deus, atende o nosso clamor. Recebe a nossa gratidão. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo ano de 2012 que chega ao início, que inicia. Te agradecemos, ó Deus, pelo ano de 2011 que termina e agora pela chegada do ano de 2012. Que o Senhor a todos abençoe e guarde, desde agora e para todos sempre, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Um feliz 2012 para você. Feliz Ano Novo.